2, 3 e... E aí, pessoal, tudo bem? Se inscrevam já no nosso canal. Deixem seu joinha, compartilhe. O pessoal Felipe. Eu sou a Marília. Somos do Lipilia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Bom, e no nosso vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Q&A, que em inglês Q&A é uma expressão muito usada que significa Question and Answer, que nada mais é do que perguntas e respostas. Então, se você seguir o nosso canal, você também vai receber várias dicas de inglês e outras línguas que a gente ficou aprendendo a falar aí no caminho dessa aventura que a gente vai percorrer agora. Então, muitos dos nossos amigos, dos nossos seguidores mandaram perguntas pelo Instagram, pelo YouTube, enfim. E agora a gente vai ler essas perguntas e respondê-las de acordo com o que a gente acha e tudo mais, né? A gente pediu lá no Instagram que vocês mandassem perguntas, porque essa semana agora que passou a gente revelou pra vocês uma novidade que está mudando a nossa vida, que nós estamos nos mudando para o Reino Unido. Então as perguntas são para responder as curiosidades de vocês em relação à nossa mudança. Vamos começar? Parece que a gente está combinando, né? Bom, primeira pergunta. Em que cidade do Reino Unido vocês vão morar? Londres. Segunda pergunta. Como foi a decisão de se mudar de país? Vixe. O Felipe é bom em resumir essa história. Pessoal, a gente não tinha qualquer pretensão, mais ou menos há uns 6 meses atrás, né, linda? De irmos embora do país. A gente estava começando a desenvolver um plano de negócios para a clínica da Marília. Marília é psicóloga, né, como alguns já sabem. Só que numa conversa na praia, né, em Balneário Camboriú, né, linda? Sim. A gente começou a discutir essa possibilidade de um dia morar num país que fosse um pouco... assim, dispusesse mais de cultura, enfim, de coisas diferentes do que se encontra aqui no Brasil. E a gente pegou e falou, não, mas de repente, se fosse pra gente parar pra pensar, o momento de ir talvez seria agora, do que construir muitas coisas aqui no Brasil, agora que a Marília acabou de se formar, e irmos daqui 10, 15 anos, que é o que a gente estava conversando na época. E a gente falou assim, não, então vamos de repente tentar validar o seu diploma. Né? Foi o primeiro passo, a gente pensou, se o diploma do Felipe for validado, que ele é engenheiro de produção, né? E é a área mais de exatas, a gente falou, se ele fosse validado no Reino Unido, então é porque as portas estavam se abrindo pra gente percorrer esse caminho. E a gente daria continuidade ao processo. Então a gente fez o processo via NARIC, que é compatível ao CAPES aqui do Brasil. Se alguém conhece o CAPES, esse NARIC é o compatível, só que lá no Reino Unido. Foi validado o meu diploma de graduação e de pós-graduação que eu tenho aqui no Brasil. 15 dias, né? Foram 15 dias úteis o processo, mais ou menos 150 libras. Acho que mais ou menos isso. Foi 90, mais ou menos R$500, que era 90 libras, tá 4,50 na época mais ou menos. Enfim, foi validado e a gente deu continuidade ao processo como um todo. E veio a se consagrar quando veio o visto, que a gente vai responder uma pergunta em relação ao visto daqui a pouco. Então foi mais ou menos assim a nossa tomada de decisão. A Marília já tinha o desejo de estar morando, de vir a morar novamente fora do país. Eu também sempre tive esse desejo comigo, só que como eu não tinha documentação e acabei deixando meio que parado para não ir ilegal. E agora que teve a oportunidade, né, Andy? Mas sempre carregou essa vontade, sim, né? Sim, eu sempre tive vontade. Eu fiz um mochilão na Europa, aumentou ainda mais minha vontade, enfim. Mas foi uma decisão muito mútua, assim, nunca foi um que chegou e falou, eu quero ir, e aí, você topa ou vai ficar, né? Nunca foi isso, sempre foi um desejo dos dois e parece que acho que o universo foi realmente abrindo as portas, assim, as coisas foram se encaixando mesmo para que a gente fosse e a gente tá aí agora, prestes aí. Perfeito. Próxima pergunta. Vocês falam inglês? Eu falo inglês, mas também porque eu já morei fora, né? Já morei 8 anos fora. Se eu não falasse inglês, né? Pelo amor de Deus. Então eu falo assim inglês. Eu não falo. Eu, assim, me viro um pouco, enfim, e tenho estudado bastante também, né? Mas eu não sou fluente no idioma, de hipótese alguma. Eu diria assim que eu estou entre o intermediário e o avançado. Essa transição assim, mas completamente disposto a estar aprendendo. Chego lá não só como idioma, mas também como todas as outras coisas que a gente vai estar falando também, de cultura, de alimento, né, de culinária, enfim. A gente tem falado muito sobre o idioma, que uma coisa é você aprender o inglês aqui no Brasil, numa escola, com um professor, onde ele fala certinho, onde ele tem uma pronúncia correta, né? E você morar numa cidade como Londres, que tem pessoas de todos os lugares do mundo, você tem junto com isso todos os tipos de sotaque do mundo. Então é fácil você entender um inglês, talvez. Mas aí entender um indiano, um chinês falando é um pouco mais complexo, né? Mas a gente tá indo bem de mente aberta, acho que o Felipe tá indo bem
disposto assim, também. realmente. Tem que aprender. E rir com as Sim. dificuldades, né? Achar graça. Vocês vão ficar sabendo de tudo isso. A gente vai mostrar isso aí. E assim, o idioma não é uma limitação, meu. A gente sabe que sim, é super importante e tudo mais, mas é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo, entende? Nós temos forças, nós temos pontos, fortalezas e temos limitações que a gente tem que trabalhar para poder... Enfim, mas não... A Marília é fluentaça e eu tô correndo atrás. E é assim mesmo. E eu acho que eu até falei pro Felipe que é mais fácil realmente aprender lá, porque você liga a TV, fala inglês, no jornal tá escrito em inglês, em todos os lugares tá escrito em inglês, você não tem muita opção, né? Porque assim, para você aprender uma certa coisa, acho que idioma, que é o que a gente tá falando aqui agora, para você potencializar, na verdade, encurtar o tempo de aprendizado, é você ter contato com aquilo. Sim. Entende? Você não vai aprender... sei lá, fisiologia, você não vai aprender física quântica se você não está tendo contato com aquilo. Se você estiver tendo contato com aquilo direto, é como uma experiência. Tem muitos profissionais que não são graduados, mas são extremamente sábeis porque tem muito contato com aquilo durante muitos anos, entende? Então é a mesma coisa, de repente você faz 5 anos de um curso de inglês aqui, mas mora lá 1 ano, vale muito, mas muito mais do que os 5 anos, desde que você se permita, que você não fique lá morando 1 ano com brasileiro, saindo com brasileiro, conversando com brasileiro, enfim, falando só o português, entende? Próxima pergunta. Qual visto vocês tiraram e como? Bom, eu tenho cidadania italiana, e o Felipe, por ser casado comigo, tem esse direito, né, de tirar o visto. É o visto de family member, você pode... Family permit. Que é um membro da família, né? Que não é só o marido que tem essa, ou a esposa no caso, né? Que tem esse direito, né? Os filhos também têm esse direito. Então são membros da família de um europeu, né? Ou inglês, né? Que tem o direito a esse visto. O que a gente fez é entrar no site de visto do Reino Unido. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem e dar uma olhadinha. É a decisão que nós tomamos porque existiam 2 caminhos. Você poderia ir sem visto, né, no caso o Felipe ir sem visto e pedir o visto lá na imigração, o que você corre o risco de ser deportado, você tem essa chance de ser deportado, e daí o Felipe ficaria lá em Londres 6 meses, enquanto o visto seria renovado novamente pro permanente, como um turista. Então ele não poderia trabalhar por 6 meses. Então o que a gente optou? A gente optou por pedir esse visto aqui no Brasil. Nós fomos até São Paulo para entrar com o pedido do visto. Assim ele entra com o Family Permit, que ele não tem risco nenhum de ser deportado, né? A entrada já está garantida, né? O visto já vem com essa garantia de entrada e ele já pode entrar trabalhando. Ele tem essa vantagem de ter tirado o visto aqui no Brasil, para já poder tirar o insurance number, que é como se fosse o seu CPF, e poder trabalhar. E aí ele vale por 6 meses também, esse visto de entrance clearance, né? E ele renova depois lá para, acho que para 5 anos, né? Mas enfim, não muda daí de uma coisa para outra, né? Ele já tem todos os direitos do que esse visto de 5 anos vai dar porque ele tirou aqui no Brasil, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente filmou todo o processo lá em São Paulo quando nós fomos. E a gente pode falar um pouquinho mais daí especificamente, né? A gente pode fazer um vídeo também, só vocês comentarem aqui, dizendo que vocês têm interesse, e a gente pode também editar, enfim, falar um pouco mais sobre isso, porque, nossa, dá pra fazer um... É enorme, sobre preços, como é que foi, algumas dicas, inclusive, se a gente tivesse tido uma dica anteriormente, a gente não teria batido lá e ter que voltar outro dia, enfim. Historiona. É enorme, realmente dá pra fazer um outro vídeo a respeito disso. A gente procurou muitas informações na internet, mas nem tudo estava tão atualizado como a gente encontrou agora, né? Tem algumas mudanças. Então, se você quiser, deixa escrito aí embaixo que você quer o vídeo falando sobre o visto e a gente faz um só de visto, beleza? Que mais? Qual a diferença de fuso horário da Inglaterra para o Brasil? São 4 horas de diferença. Vocês perguntaram como que a gente acha que vai se sentir em relação a isso, né? Ao fuso horário, mas eu acho que a gente faz um vídeo depois lá, falando de como está sendo a adaptação, o primeiro mês em Londres e tudo mais. Mas são 4 horas de diferença porque nós mudamos aqui o horário para inverno e eles mudaram o horário para verão. Então eles também têm horário de verão, então essas 4 horas às vezes alternam. Pode, acho que é de 3 a 5, né?
De 3 a 5 e normal é 4, eu não sei se é isso. Agora é 4, o maior tempo que a gente fica. A Itália fica 5. Tá certo, a gente vai pra Roma e a gente tá na cabeça que vai chegar lá 7 horas e 2 horas do Brasil. Exato. Mas daí quando a gente muda aqui no nosso horário pro verão e eles pro inverno, daí nós ficamos 2 horas de diferença. 2, então de 2 a 4. Então a gente fica 4, aí cai pra 3, porque um de nós muda primeiro, e depois pra 2. Próxima pergunta. O que você acha que vai sentir mais saudade fora a família? Família? Vamos entender como ser top, amigos, animais de estimação e tudo mais, né? Então família, vamos pensar em todo esse universo de pessoas. Eu acho que são dois pilares, né? Fora a família. Eu penso que de repente seja culinária e clima. Acho que a Marília talvez nem tanto o clima, né? A gente falou muito de culinária, né, Lina? Mas acho que o clima também. Eu tava pensando assim, aquela pergunta lá, acho que marcar o clima vai ser uma das coisas também. Porque parece que lá, acho que são 3 ou 4 meses de inverno, né? Um pouco mais quente, de verão, né? O verão é mais curto realmente, a temperatura não é tão elevada quanto no Brasil. Só que a gente chega na primavera, né? Não vai estar super calor, mas acho que para adaptação vai ser bem bacana pro Felipe ir sentindo devagar, porque a gente chega numa primavera ali de 18, 20 graus, que vai ser o inverno aqui no Brasil, mas daí a gente, os próximos meses e os primeiros meses, né, que a gente vai estar lá, vai estar mais agradável a temperatura, a gente vai pegar dias mais longos, lá na Inglaterra escurece por volta das 10 horas da noite no verão, então os dias são bem mais longos, né, e tem muita coisa legal que acontece no verão, muitos festivais, enfim. Então, acho que a adaptação vai ser bacana em relação a isso. Eu acho que do que eu vou sentir mais falta, desculpa te interromper, Imagina. Acho que um pouco da culinária, sim, tem coisas que eu sei que a gente não vai encontrar, que é mais difícil, que a gente gosta bastante, e coisas que pessoas queridas fazem, que nem a minha sogra faz um bolo de milho, que eu queria levar a vácuo na minha mala, porque eu vou sentir muita saudade disso. Eu amo o bolo de milho dela. Ainda se a gente achar bolo de milho lá não vai ser igual, tenho certeza. Mas eu acho que é isso. Acho que tem algumas coisinhas assim, que são bobeirinhas, na verdade. Que nem no Brasil a gente vai bastante ao salão, fazer à mão e tudo mais. Lá não é uma regalia que você tem, é diferente, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar, que eu acho que nada pode parecer clichê, mas eu vou explicar depois. Nada se compara às pessoas, nada se compara à família, nada se compara aos amigos, nada se compara aos colegas de trabalho, enfim, nada se compara. Porque eu e o meu amor, nós somos muito permeáveis. Nós somos extremamente permeáveis a novas experiências. Então, por mais que não vai ter, de repente, o feijão, que muitos falam, tem feijão, não leva um pacote de feijão. A gente é muito permeável a novos sabores, entende? A novas culinárias, a novas experiências e tudo mais. Então, de fato, o que não dá para substituir são as pessoas, entende? Não que não... Assim, não dá para substituir, né? Não sei se esse é o termo correto, porque nós vamos conhecer pessoas maravilhosas lá, amigos e tudo mais, mas os nossos familiares, os nossos amigos daqui são únicos para nós, entende? Então acho que de fato são eles, ainda que de repente não responda tanto a pergunta, isso que eu estou dizendo, mas é que a gente é muito permeável a novos feijões. Não existe só o feijão carioca do Brasil, como você disse, né, meu anjo? É verdade. Então assim, tem tantos sabores, tantas coisas novas, tantos passeios diferentes e tudo mais. Climas, de fato, né? Mas não tem um calor no Brasil, mas vai ter neve, vai ter coisas aurora boreal nos países que a gente for visitar. Então assim, de fato são as pessoas, gente. Pra gente, a gente é muito permeável, muito... E eu acho que fica essa dica também sobre essa permeabilidade. Né? Se você está se mudando de país, é muito interessante que você vá assim, como uma esponja mesmo, para aprender com aquela cultura. Né? Eu conheço muitas pessoas que vão para fora, né? Vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, vão para a Espanha, que tem bastante brasileira, a comunidade brasileira é forte nesses lugares, e elas continuam vivendo no Brasil estando em outro país, entende? Então, a gente estava comentando sobre a história do feijão e a gente estava falando que, nossa, existem tantos tipos de feijões, né? Feijão verde, vermelho, branco, grande, enfim. E se você vai tão preocupado em, eu vou ter que levar as coisas daqui do Brasil, como que eu vou viver essas coisas do Brasil lá? E acaba perdendo um pouquinho a oportunidade de experienciar realmente esse outro país. Então, se você está de mudança, permita-se, né, se envolver nessa nova cultura. Você não tem que deixar a sua de lado. É claro que de vez em quando vai dar uma saudadezinha e você vai procurar uma lojinha brasileira para comprar alguma coisa brasileira que você goste, mas
não coloque amarras, entendeu? Para que você vá para esse outro lugar e possa viver ela de maneira completa, ampla, né? Se permita, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Próxima pergunta. Quanto tempo de voo vai levar para vocês chegarem em Londres? Bom, Um voo direto para Londres varia de 11 a 12 horas. Se você pegar São Paulo, Londres. Mas não é o nosso caso. A gente vai fazer escala em Roma e em Milão. Então vai ser assim, né? Vai ser São Paulo, Roma, Milão, Londres. Então, total de viagem vai ser 21 horas, mais ou menos. Porque a gente fica... Acho que fazer escalas também. Fazer escala. A gente fica 4... Porque São Paulo, Roma é o mesmo tempo São Paulo, Londres. É o mesmo tempo. Acho que é 5, 10 minutos de diferença. Então, assim, a gente fica 4 horas de escala em Roma, acho que mais 2 ou 3 em Milão. Sim. Alguma coisa assim. Então, por isso que fica mais longo. Então, tem Roma-Milão, o tempo de voo que é 1 hora e pouco, mais Milão-Londres mais 1 hora e meia, e mais essas 7 horas aí de escala. Então, por isso que vai ser um pouco mais longo. Mas como a Má comentou, se fosse direto seria de 11 a 12 horas. E se você está se perguntando por que eles estão fazendo uma rota mais longa, já te digo. Isso chama Smiles. Milhas. Nós compramos a passagem por milhas e para você que está indo para a Inglaterra, você vai perceber que é impossível achar um voo direto num preço super acessível São Paulo-Londres, né? É muito mais barato parar em qualquer outro lugar da Europa e daí ir para Londres do que ir direto para Londres, não é? Verdade. Pelo menos foi o que a gente encontrou. Sim, e é porque assim, as nossas milhas estavam no programa Smiles. Eu acho que a British Airways não acho que não é parceira, faz parte, não é parceira da Smiles. Então assim, acho que não tinha outra que operava São Paulo, Londres direto, né? São Paulo, Reino Unido direto. Não, TAP era Portugal. TAP é portuguesa, né? De Portugal. Então assim, mais um detalhe, vamos tirar fora milhas, né? Vamos verificar a passagem em si. A maioria das passagens, as promoções que saem para quem acompanha, passagens imperdíveis, e destinos, enfim, sempre são para Paris, para Madrid, para Lisboa e cidades dentro de França, Espanha e Portugal. E Itália também. Mas agora a promoção para o Reino Unido é raríssima. Tem para Suíça, tem para Bélgica, às vezes assim. Agora para o Reino Unido é raro pra caramba. Raro pra caramba. Então nós vamos fazer essa passagem lá na Itália, nós vamos almoçar na Itália, né? A gente vai gravar toda a nossa viagem de São Paulo, né? De São Paulo a Londres. A gente vai filmar depois para mostrar para vocês como vai ser isso, vai ficar a dica daí do italiano. Já ficou a dica do inglês aí. Lá em Roma fica a dica do italiano, como pedir pelo menos o almoço para você se virar lá. Próxima. Quantas malas vocês podem ou irão levar? Nós podemos levar 2 malas de 32 quilos. Isso varia muito de companhia para companhia, varia muito. Inclusive, nós estamos indo de Alitalia, a companhia que é uma companhia italiana. E dentro da própria Alitalia existem várias determinações de bagagem. O que varia? De onde você está vindo, para onde você está indo e qual a classe. Por sorte nossa, porque assim, classe econômica, acho que era 2 bagagens de 23 quilos. Sim. Por nossa sorte, voos operados do Brasil ou para o Brasil tinha permissão de 2 malas de 32 quilos. Mas aí a gente está falando da Alitalia, porque antes nós iríamos pela Air France. E daí não era 23 quilos. Eram 23 quilos. 2 malas de 23 quilos. Então vai depender muito da sua companhia aérea. Checa isso antes de você ir para o aeroporto, porque eles não deixam passar nenhum quilinho. Então vá preparado, pese a sua mala antes, para você não levar um susto no preço que você vai ter que pagar no quilo extra, caso a sua mala passe o peso. O que vocês estão mais curiosos e ansiosos para viver ou conhecer em Londres? Vou deixar o Felipe responder essa. Jura? Primeiro. Nossa, parceiro. Quer que eu mando? Pessoal, eu sinceramente, é tanta coisa que tem, né? É tanta coisa, cultura, como a gente tá falando, cultura. Mas enfim, são os costumes, eu quero ver o trânsito, eu quero ver as pessoas falando,
Mas assim, não na correria de um mochilão, como eu já fiz, mas estando lá mesmo, sabe? Eu tenho um primo muito querido que é o Anderson, e ele falou assim, Fê, quando você for fazer uma viagem, tenta ir ficar 15, 20 dias num lugar só, pra você sentir mais a cultura, pra você ter tempo de sentar num café e tomar um café relax, vendo como as pessoas conversam num café, entende? Então assim, eu quero vivenciar de fato essa cultura, eu quero falar com um sotaque britânico, eu quero viver como um britânico lá no Reino Unido, entendeu? E depois, se vier a calhar uma transferência de onde a gente está trabalhando, transferir para a Itália e ter essa experiência lá, entende? Então, de fato, viver como um inglês vive. Eu acho que é isso que, pelo menos em mim, é o que eu tenho mais curiosidade. E aproveitar de tudo, da cultura, do sistema social mais justo, né? A gente estava vendo isso. Um detalhe, né? A desigualdade, né? Não vou entrar nem vou entrar nessa seara, mas enquanto um engenheiro aqui no Brasil ele recebe em média, acho que 10 salários mínimos, então o salário mínimo está em torno de R$1.000, o piso de um engenheiro acho que é 11 mais ou menos, 10, 11 mil reais, lá um engenheiro vai ganhar 3, 4 salários mínimos. Mas por quê? Ganha pouco? Não, porque o poder de compra é muito alto. Então um salário mínimo já é muito bom, o que dirá 3, 4 já é bom pra caramba, não precisa ser uma diferença tão grande assim de uma pessoa para outra. Então é vivenciar tudo isso, vivenciar essa igualdade, a cultura, os costumes, a culinária, enfim, o poder de compra, ir no mercado e comprar as coisas tranquilamente, entendeu? Poder aproveitar de todos os eventos que tem lá. A Má comenta tanto disso, né? Que é tão bacana, enfim, poder viajar pelos países, enfim, é como eles vivem lá mesmo, entende? Eu preciso ser honesta, assim, uma das coisas que eu tô ansiando bastante em chegar lá é ver essa carinha aqui, contente, surpreso com todas as coisas que a gente vai viver. É verdade, eu não vejo a hora de ver a sua carinha em relação a todas as coisas novas que a gente vai conhecer lá junto. E eu vou ser repetitiva agora, mas realmente, assim, eu amo museu, é uma coisa que eu quero trazer pra vocês, porque a gente fala em museu e as pessoas pensam, ai Marília, pelo amor de Deus, museu não, museu é chato, né, museu só tem quadro, e é uma coisa que eu tenho muita vontade de trazer aqui pro canal, é isso, assim, que museu não é chato, existe uma maneira diferente de olhar para toda essa cultura, que a gente tem esse preconceito de que um teatro é uma coisa chata, um musical é uma coisa que não aguento ficar lá ouvindo o povo cantar e tudo mais. Vou fazer um parênteses aqui defendendo quem tá falando é chato sim, não sei o que lá. Uma vez a gente estava comentando, a gente estava conversando sobre finanças, sobre parte de matemática e tudo mais. E você comentou que era chato. E eu disse a ela, falei, linda, às vezes é chato porque a gente não conhece, não entende, não tem um aprofundamento. Então é a mesma coisa. Natural que alguém não goste de matemática por não entendê-la, de repente. Não porque você vai entender que você vai amá-la, mas talvez você deixe de achá-la chata. Entende? Muda o olhar, então, né? a mesma coisa do museu. Eu também, no mochilão que eu fiz, eu ia em muitos museus, porque, tem que ir em museu, né? Tem que ir em museu. Mas eu também não gostava. Mas a partir do momento que eu comecei a me relacionar com a minha vida, começou a me explicar, me dar uma outra visão de como poderia ser, como experienciar um museu. Entende? Realmente, não vou dizer que eu tô amando ir pro museu, mas com certeza já não é mais chato, não é uma coisa desagradável pra mim, entendeu? Eu tenho certeza que com o passar do tempo, a permeabilidade também que existe entre nós vai fazer com que eu goste muito mais também. Verdade. E eu tô me emergindo muito mais na matemática, né? Nas nossas finanças, planilhas e tudo mais que a gente tem feito. Mas até o Felipe viveu essa experiência sobre o musical, de que o musical não era muito legal, que o pessoal ficava só cantando e tudo mais. A gente foi assistir Les Misérables em São Paulo e foi fantástico. Nós dois saímos com os olhos marejados. Chorei. Lindo, lindo, lindo. Então vocês vão ver um pouquinho disso. Eu amo cultura, amo esses eventos culturais. A Inglaterra é muito rica disso. E em todas as áreas. Então a gente vai encontrar desde atividades de yoga a percursos infláveis gigantescos para adulto, né? Uma vida mais saudável também. Uma vida mais saudável, uma coisa que a gente almeja é a nossa casinha, né? Próxima pergunta. Qual preparação pré-mudança vocês estão fazendo? Essa é muito boa. Verdade. E por muito mais sorte a minha, além de
de tudo, as maravilhas que eu vivencio, a minha esposa é extremamente planejada. Isso é verdade. Pensa numa virginiana que faz lista pra tudo. Essa pessoa sou eu. Mas a gente tomou o cuidado de, nessa preparação agora da mudança para ir para Inglaterra, ir em vários médicos. Sim. Né? Eu fui, por exemplo, no ginecologista, fui no oftalmo, no cardio, a gente fez uma bateria de exames. Eu até fui, o Felipe também, a gente foi ver as nossas vacinações para ver como estava a carteirinha de vacinação para ir para fora. Eu acabei tendo que tomar 3 injeções e o Felipe saiu ileso. Que mais? Eu tô tomando tô tomando um multivitamínico também. A gente tá tomando pra melhorar um pouco. Porque remédios, né, que a gente venha precisar, a gente providenciou medicamentos. Sim. As malas a gente vem providenciando há bastante tempo, comprando coisas. Acho que há mais ou menos uns 2, 3 meses, né? Uhum. Você comprou calçado que você já realizava, levar. Então, assim, nada tá sendo feito em cima da hora, sabe? A gente tem um quarto na minha casa e na casa da Má, né? Onde fica a mala aberta, onde a gente vai colocando as coisas, preparando. Enfim, e não é uma coisa muito fácil. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando sobre mala, porque uma coisa é você fazer mala para ir viajar, um mochilão ou uma viagem mesmo. Outra coisa é você mudar de país com 2 malas cada, né? Então é a sua vida em 2 malas, o que é prioridade levar, o que não é. E isso vai variar muito, acho que de país para país, né? Sim. Porque daí varia clima, vixe, um monte de coisa. Preço das coisas lá, o que você encontra, o que não encontra. Tem muitas coisas que a gente quer comprar aqui que eu já entro no Amazon, no site da Amazon do Reino Unido e verifico, não vale a pena comprar aqui, então eu vou esperar para comprar lá. E assim, outra coisa também, muitas pessoas que a gente não tem o hábito de ver, quando a gente vê, a gente já se despede já. Entende? Tem pessoas que a gente não vê, tipo, todo mês. Então, de 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês e meio antes da viagem, uns 40, 50 dias antes da viagem, muitas pessoas que eu vi, que fazia tempo que eu não vi, eu já falava, tô indo embora, então... Oi, tchau. Oi, tchau. E tem uma outra coisa que a gente fez. Nós fizemos uma lista de coisas que a gente queria comer antes de ir embora. Coisas bem brasileiras, tipo cachorrão, ainda mais na nossa cidade que ele é prensado, né? O cachorrão aqui, pastel, pamonha, sei lá. Um monte de coisa. A lista é enorme de coisas que a gente gosta de comer aqui no Brasil e que a gente sabia que não ia encontrar lá. A gente também fez essa despedida gastronômica. Próximo. No que vocês irão trabalhar em Londres? Bom, pessoal, esse é um assunto... acho que não é delicado, né? Mas assim... complexo. Porque assim, o nosso objetivo, obviamente, é trabalhar nas nossas áreas. Uhum. E é o que a gente engenharia de produção e psicologia. E com certeza iremos trabalhar. Uhum. Só que existem vários outros fatores que influenciam, né? Eu tô indo para lá, por exemplo, com um visto de 6 meses, para depois renovar para 5 anos. Falando da minha situação também, eu não tenho um idioma muito polido ainda. Tem questão de indicação, tem questão da cultura profissional lá, que é diferente da brasileira. Então tem muitas coisas. A Má vai fazer o processo dela ainda de validação do diploma. O do Felipe, que a gente falou que foi mais ou menos 15 dias úteis, né? O órgão é distinto, né? Diferente do órgão que a área da saúde, ela leva um pouco mais de tempo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que tem muita gente me perguntando. Eu conheci, ainda via internet, né, alguns psicólogos formados no Brasil que trabalham em Londres, então eu sei que é possível o caminho. Mas eles falaram pra mim que demorou em torno de 1 ano a 1 ano e meio essa validação. Então eu não vou chegar lá trabalhando como psicóloga, porque eu já sei que eu tenho um caminho a percorrer para a validação do diploma, né? Mas a minha sorte também é que eu sou formada na Inglaterra em Child Care Learning and Development, que é como se fosse pedagogia aqui no Brasil. Então a gente também tem esse recurso lá, né? No caso. Mas acho que uma coisa que a gente tem falado muito sobre é permeabilidade, vai ser o título desse vídeo, né? Mas às vezes quando você chega num local, aquele emprego que você quer, aquela chave de ouro que você almeja tanto, não é a primeira coisa que vem até você, né? E a gente tá indo muito aberto a isso, porque eu acho que qualquer oportunidade que chega até você, ela tem um objetivo, né? De te ensinar alguma coisa, de te polir em alguma coisa, né? Eu, quando comecei, meu primeiro trabalho foi como garçom, e eu jamais imaginei que eu ia trabalhar como garçom fora.
E eu falo que isso foi tão rico pra mim, porque a gente tem uma outra visão, né, de um outro ângulo, e isso acaba, a gente acha que é tão humilde, que a gente entende tanto os outros lados, até você estar naquele lado, Sim. não é mesmo? Então, assim, se permitir também esse emprego e tentar tirar o melhor dele, o que eu posso aprender com ele, né? Por que será que ele veio até mim? Né? Qual função? No que eu posso me melhorar trabalhando nisso? E além daquele pensamento de que não, eu vou chegar lá, o que aparecer eu vou trabalhar, mas depois eu quero uma coisa na minha área. Sim, isso é o que de fato vai acontecer, mas como a Má está comentando, eu vou trabalhar de repente de cleaner, vou trabalhar do assistente, whatever, eu vou me permitir, eu vou aprender, eu vou extrair o máximo de ensinamento que o universo está me dando naquela oportunidade, entendeu? Então assim, queremos muito trabalhar não queremos muito trabalhar nas nossas áreas, trabalharemos nas nossas áreas, entende? Mas nesse início nós não temos acho que de repente não é arrogância a palavra correta, mas não temos que trabalhar na nossa área, não. Só aceito o que for na minha área. Óbvio, a gente vai estar trabalhando, a gente está pesquisando bastante universidades, cursos, até fora da Inglaterra, entende? Porque a gente tem desejo de estar fazendo outras pós lá, fazer mestrado, enfim, continuar os estudos, é um objetivo nosso, uma premissa que a gente está trabalhando nesse projeto, mas enfim, a gente vai trabalhar do que aparecer a princípio e depois a gente vai afunilando e buscando novas oportunidades para poder chegar no nosso objetivo, utilizar das nossas formações. Sim. Próxima pergunta. Ir para Londres sem conhecer ninguém é muito mais arriscado e difícil? Olha, vamos tratar como um projeto. Eu falei o termo projeto aqui, vamos tratar como um projeto. Em que nesse projeto de mudança, de ir para um outro país, existem vários fatores que influenciam no sucesso ou insucesso do projeto. E acho que vamos dizer que isso aí de repente seja numa escala de 1 a 4, um nível 2 de repente, entende? Vamos pensar aí que você ir com visto, você ir com papel, com documentação, as pessoas chamam de papel, né? Você ir com documentação é muito mais importante do que você conhecer alguém. Sim. Entende? Você ir com capital financeiro também é muito bom também, isso te dá te calça muito mais, te dá uma segurança muito mais, entende? Então, digamos que sim, é muito importante contato. É um conforto, né? Você já conhecer alguém, né? Porque são tantas coisas diferentes também, eu acho, né? Língua, clima, né? Tudo tão diferente. É mais confortável você ter alguém que você conhece? Sim, mas não acho que te impeça. Sim. Hoje a internet é uma ferramenta fantástica para você colocar no Google, encontrar pessoas que estão naquela mesma cidade que você, que são brasileiros, tudo mais. Não é uma coisa difícil de se fazer, né? Sim, e você consegue criar essa pessoa. E use o LinkedIn. Sim, isso que eu ia comentar. Né? Sabe, eu entrei no LinkedIn e vi pessoas que estão lá, acho que foi até, teve um rapaz que acho que o nome dele é Pedro, depois eu encontrei ele no Facebook, pesquisando sobre brasileiros em Nottingham, na Universidade de Nottingham. E vi esse Pedro, conversei com ele, o cara mega gente boa, ele é de algum estado do Nordeste, não me lembro exatamente o qual que ele mas super gente boa, foi super solícito, se colocou inteira à disposição. Então assim, é óbvio que as pessoas não vão, tem uma linha ali também, né, que o cara não vai, enfim, atrapalhar os projetos dele para te ajudar, mas o tanto que ele vai te ajudar ali, até essa linha ali, é demais, já te ajuda pra caramba, com contatos, com dicas, de repente tô sabendo que tem tal vaga aberta, vai lá e aplica para essa vaga. Enfim, ajuda bastante você ter essas pessoas, mas caso você ainda não tenha, você consegue criar, você consegue ver pela internet. Enfim, existem relacionamentos que são muito mais profundos, relacionamentos virtuais, do que relacionamentos físicos, entende? Tem pessoas, amigos meus que eu só converso pela internet, que são muito mais amigos próximos, né? Que estão aqui em Maringá, alguns, né? E existe também, acho que, outros meios, eu acho. Quando você chegar no local, ir até lugares, restaurantes, lugares que são brasileiros realmente, para dizer, eu sou brasileiro, acabei de chegar, né, souber de alguma coisa e tudo mais. Até a gente comentou da igreja, né? Sim. A igreja católica, o centro espírita, seja lá qual for a sua religião, né? Elas existem, suas filiais, digamos assim, né, em vários outros países. E pode ser um lugar que pode te acolher, né, e te ajudar de alguma forma também. É uma dica bacana, eu acho. E última pergunta, aonde vocês irão morar em Londres? Olha como é mais confortável ter alguém que você conhece. Nós ficaremos na casa de uma grande amiga nossa, não uma família, na verdade, que é a Eliane e o Roberto, com o filho deles, né, o William, que
grandiosamente vai acolher a gente lá, eles têm um coração imenso, então ajudando a gente um monte. Muito obrigado a vocês. A gente ama muito vocês, a gente tá contando os dias, na verdade, para encontrar eles lá. Então nós vamos ficar na casa deles. Aí na pergunta original era onde é o local que a gente vai ficar. A gente vai ficar então no lado leste de Londres. Londres é dividida por zonas, como se fosse um board de dardo, né, que tem a zona 1, daí o círculo depois zona 2, 3, 4, 5 e assim que vai indo. A gente vai ficar no lado leste, na zona 3 da Inglaterra. E daí tem algumas outras perguntas que vocês fizeram que a gente vai precisar estar lá para responder, eu acho, Sim. né? Sobre custo-benefício, sobre clima, sobre adaptação, e a gente faz um vídeo depois contando toda essa... Acho que quando a gente tiver um mês lá em Londres, assim, a gente faz um outro videozinho falando de como foi a nossa chegada e adaptação, e o que a gente tá achando de morar na Inglaterra. Excelente. De Então repente, nesse um mês a gente já esteja em outro local, né? A gente vai ficar por um tempo na casa dessa família amiga nossa, e a gente vai... Mas a gente vai mostrar para vocês também, né? Fazer um vídeo mostrando a busca pela casa, sim, por onde que a gente foi para encontrar, né, a casa que a gente vai morar, quais foram os primeiros passos lá na Inglaterra, abrindo conta, mudando de operadora de celular, né? A gente já tem uma lista de coisas para fazer. De coisas para fazer assim que a gente chegar lá, e tudo isso a gente vai gravar também para vocês. Se você tem interesse, deixa suas perguntas aqui embaixo do que você quer saber, para que não falte nos próximos vídeos. Se você ainda não está seguindo, tem um botãozinho vermelhinho que fica aqui embaixo desse vídeo. Clica lá para você se inscrever nesse canal. Curta, compartilhe, e quarta-feira que vem tem mais vídeo. E não esquece de seguir o Lipilia lá no Instagram também, que a gente conversa muito mais com vocês lá direto, perguntando o que vocês querem saber para os próximos vídeos, né? A gente tem um contato mais direto com vocês lá. Então é isso. Bye!